Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin. Semana 8. A fé genuína e a sabedoria de Deus. Temos estado a olhar para as características da fé genuína e percebemos já que a fé genuína escolhe as palavras com cuidado e, portanto, debruçámos-nos sobre o facto das nossas línguas dizerem muito sobre quem nós somos cá dentro. A boca fala da abundância do coração. A língua tem o poder da morte e da vida. Passámos um bom tempo a meditar sobre os frutos também das nossas palavras e aqueles que a amam vão comer do seu fruto. Portanto, meditámos sobre o poder que a língua tem para criar ou para destruir. Esta semana vamos avançar, vamos olhar para outras questões. Temos falado nestes pares de ideias, falámos no homem de mente dobre, falámos também sobre os padrões duplos ou as duplas medidas que aplicamos às pessoas, mostrando-lhes parcialidade ou favoritismo, no capítulo 2. No capítulo 3 falámos sobre a língua dúplice, a língua da qual saem desejos maus, concupiscências e também desejos puros. Falámos na ideia da fonte que dá água amargosa e água doce. E por isso percebemos que era impossível, que era ilógico esperar isso. Por isso Tiago vai olhar para outros pares esta semana. Vamos olhar para a sabedoria de acordo com o mundo e a sabedoria que vem de Deus. Vamos olhar também para um tópico relacionado com isto, que é da amizade com o mundo ou da amizade para com Deus. E por isso ele vai continuar a falar destes pares de ideias e vamos entrar nesta discussão de um modo muito natural, a partir daquela ideia que nem todos podem presumir que devem ser mestres ou professores. A pergunta esta semana é esta: quem é sábio e tem conhecimento de entre vós? Então, em quem é que nós pensamos normalmente quando pensamos em pessoas sábias e com conhecimento e entendimento? Pensamos nos mestres também, não é? Nos professores, as pessoas de quem esperamos que venham palavras sábias. Normalmente é neste tipo de pessoa que nós pensamos. Mas Tiago vai questionar isto. Olhem para a segunda metade do versículo 13. A primeira parte diz: quem de entre vós é sábio e entendido? E depois ele diz: mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Outras traduções falam em boa conduta. Por isso, logo do início, Tiago vai chamar novamente a atenção para este princípio. Não me importa o que tu dizes. Se na verdade não fazes o que dizes, não serve para nada. Tens que fazer aquilo que pregas. Quem é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, o que é que ele está aqui a dizer? Pelo seu bom trato. Mas há uma tradução mais literal. Eu encontrei esta tradução esta semana, que diz o seguinte: pela sua vida admirável. Por outras palavras, a vida do crente deve ser uma vida admirável, no sentido de que nós devemos praticar a justiça de tal modo que temos boas obras para mostrar, para exemplificar a partir dessa justiça que defendemos. Mas ele não diz só pelo seu bom trato, pela sua conduta, fala também nas suas obras, em mansidão de sabedoria. Por isso voltamos a esta ideia de sabedoria que foi introduzida no capítulo 1, quando ele disse que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E por isso nós percebemos logo aí que Deus é a fonte da sabedoria e definimos até o que é a sabedoria. Há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria e muitas vezes não olhamos convenientemente para a diferença entre uma coisa e a outra. Por isso o conhecimento é ter todos os factos, não é? Ser um bom estudante dos factos. Mas a sabedoria não é só ter todos os factos. É saber como agarrar nesses factos e tomar as melhores decisões a partir desses factos. Por isso nós falamos de como isso faz com que Deus seja quem Ele de facto é, aquele que dá todas as boas dádivas. Porque quantos dos factos é que Deus conhece?
todos, não é? Não há nada que o possa surpreender, que o possa apanhar desprevenido, ele não pode ser convencido, nem coagido. Ele tem todo o conhecimento, mas não tem só todos os factos. O que é que ele também tem na sua totalidade? Sabedoria. Por isso ele sabe perfeitamente como agir de acordo com os factos que ele conhece. E nós temos conhecimento parcial, não é? Nem sempre utilizamos de sabedoria quando tomamos as nossas decisões, de todo. Nós somos fascinados com o conhecimento e sim, adoramos um smartphone porque esse telefone nos proporciona uma quantidade, milhão de factos, mas não nos dá sabedoria. E todos nós temos exemplos que podemos dar de situações em que o smartphone nos deu conhecimento, mas não nos proporcionou nenhuma sabedoria. Aquilo de que Tiago nos fala aqui é, de facto, a diferença entre dois tipos de sabedoria que muitas vezes parecem semelhantes à superfície. Por isso temos a sabedoria que vem do mundo e a sabedoria que vem de Deus. Ele vai falar sobre a diferença entre estes dois conceitos. A primeira, a sabedoria que vem do mundo, vamos ver o que é a motiva, logo a partir do versículo 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Por isso, o primeiro tipo de sabedoria que estamos a estudar é esta sabedoria que vem do mundo. E o que caracteriza é esta tendência para encobrir o facto de nós termos por baixo dessa aparência de sabedoria esta inveja amarga e este sentimento faccioso ou uma ambição desmedida, egoísta, como nosso motivo. Por isso esta palavra amarga que vemos aqui é a mesma palavra que foi usada antes na passagem que nós estudamos, que fala na água amargosa. Por isso, mais uma vez, ele aponta para esta ideia de amargura. Ele não diz só se tiveres inveja, ele fala em amarga inveja. E não fala só em ambição, mas fala em ambição egoísta. Por isso, a sabedoria do mundo é sempre motivada por um desejo de quê? De nos elevarmos acima dos outros. Não é isso que é a inveja e a ambição egoísta? Olhamos para o estatuto de outrem e dizemos: eu quero ter um estatuto maior do que esta pessoa tem. Por isso, nem toda a ambição é egoísta. Há algumas formas de ambição que não são egoístas, porque talvez tenham a ver com o zelo pelo bem-estar dos outros, ou talvez em dar glória a Deus. Por isso, nem toda a ambição é, de facto, pecaminosa, mas esta ambição que está aqui em referência, de facto, é. Por isso, quando nós temos amarga inveja ou ambição egoísta, não nos devemos gloriar nem mentir. Por isso, por outras palavras, nós vamos tentar exercitar uma sabedoria que vai enganar as pessoas, que vai fazê-las pensar que o nosso motivo não é de facto aquilo que ele é. O que quer dizer que eu posso fazer coisas muito boas, mas posso fazê-las pelas razões erradas. Conhecem alguém que seja muito gentil e que cuide dos outros, faz sempre alguma coisa para ti quando precisas de algo, mas que na verdade a razão pela qual ela o faz é porque precisava que alguém lhe agradecesse, precisava que as pessoas dissessem coisas boas dela, que é uma pessoa bondosa, ou apenas quer que nos sintamos em dívida para com ela. Por isso é possível nós fazermos coisas que parecem boas no exterior, que pareçam até ser originadas ou motivadas por uma sabedoria que vem de Deus e, na verdade, quanto mais tempo passamos com essas pessoas, mais percebemos que o seu motivo não é aquele que deveria ser, que essa boa ação é, de facto, um encobrimento para a amarga inveja e para a ambição egoísta. Por isso, numa das traduções da Bíblia, este versículo diz: se vocês derem porto à inveja amarga ou à ambição egoísta, é esse o termo que utiliza, dar porto a, ou dar abrigo a. O que é um porto? Ou o que é um abrigo? O que é que nós fazemos num porto? Quando chegamos a um porto, nós lançamos âncora. Este porto é um lugar em que nós dizemos: eu aqui vou ficar, é aqui que eu vou lançar a minha âncora tão fundo quanto ela puder ir e não me vou mexer. E é esta imagem que nós vemos aqui para a sabedoria que vem do mundo. Quando nós determinamos no nosso coração que vamos ancorar-nos nessa sabedoria,
nesse tipo de inveja, nesse tipo de ambição. Decidimos que é ali que vamos lançar a nossa âncora, é ali que vamos criar as nossas raízes. E todas as decisões que nós tomarmos depois disto vão ter como origem, como gênese, estes sentimentos. E Tiago chama a atenção. Quando estiveres nesta situação em que estás a usar deste tipo de sabedoria, a tua tendência é de ser falso, é de usar de mentira, é de ser presunçoso também, em algumas traduções. Outras versões podem dizer não neguem a verdade. E qual é o contrário de negar a verdade? É confessar, não é? O oposto de nós tentarmos esconder a verdade é nós expormos a verdade, é confessar. Veem o que é que ele está a dizer aqui? O que ele está a dizer não é não neguem, o que ele está a dizer na verdade é confessem. Se esta carapuça cabe em algum de vós, então confessem. Não lancem a vossa âncora aqui neste lugar. Este lugar em que dizem eu acima de todos os outros. Não encubras o teu pecado. Não encubras o teu pecado e não ajas como se estivesse tudo bem, como se tu estivesse a fazer as coisas pelo bem dos outros. Confessa, expõe essa coisa. Não faltes para com a verdade. E no versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Portanto, ele dá-nos estas 3 características. Quando falamos de tentação, falamos que há 3 fontes de tentação. Quais são? O mundo, a carne e o diabo, certo? Isto é o normal. Há 3 vias pelas quais a tentação pode chegar a ti. O mundo, ou as pessoas que estão à nossa volta, que nos podem influenciar, tentar ao pecado. A carne, que são os nossos próprios maus desejos, as nossas concupiscências, de que Tiago já falou, este conflito interior. E a terceira é o próprio diabo, que talvez haja alguma fonte de tentação que seja demónica, diabólica. E, portanto, Tiago está a enunciar estas 3 coisas. E ele diz que a sabedoria que vem do mundo é terrena, é animal e é diabólica. Mas não se deixem enganar, porque qual destas 3 é que já foi identificada por Tiago como sendo o verdadeiro problema? A nossa mesma tentação, os nossos desejos concupiscentes. Era tão bom pensar que isto é um anjinho bom e um diabinho, um de cada lado do nosso ombro, e a segredar-nos um de um lado, outro do outro, a tentar convencer-nos a fazer isto ou aquilo. Mas a maior parte do tempo nós não é nada disto que se trata, nem é preciso tratar-se de ouvir este lado ou o outro. Na verdade, aquilo que nós estamos a escutar a maior parte do tempo é o nosso próprio diálogo interior, este diálogo diabólico interior que vem de nós. Por isso, nem por um segundo penses que a tua maior ameaça é aquela influência má no teu pequeno grupo, por exemplo, que está a tentar levar-te ao pecado, ou que Satanás está a segredar mentiras no teu ouvido. O teu maior problema é o teu coração, porque ele quer acreditar nas mentiras que vêm até ti, as mentiras que te parecem apetecíveis, e as tuas concupiscências é que te levam a afastar-te do caminho. Tiago já disse isto. Portanto, ele está a dizer, isso não é sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que é diabólica. E continua dizendo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. E esta frase, toda a obra perversa, vem da mesma palavra que referencia o homem que é instável, o tal homem de mente dobre, do capítulo 1. Por isso a instabilidade e a desordem são o resultado de seguirmos esta inveja, estes sentimentos de ambição egoísta. Toda a má obra é o resultado disto. E não precisamos de pensar muito nisto para perceber que é mesmo verdade. Porque onde é que eu vejo, a maior parte das vezes, este tipo de ambição, este tipo de inveja a manifestar-se? Pensem na política, certo? É um dos primeiros pensamentos que nos vem. O governo, encontramos desordem e más práticas. Ou até nem precisamos de olhar para a política. Basta olhar para os reality shows.
não é? Conhecem um reality show chamado The Bachelor? Ok, então se põem uma quantidade de mulheres numa sala a competirem pela atenção de um homem atraente, que resultado é que se obtém, não é? Eu admito que eu costumava ver este programa há muito tempo atrás. Agora só sei o que se passa por causa das revistas que leio no dentista e quando leio aquilo eu penso, que horror, este programa tornou-se mesmo numa coisa terrível, decaiu muito. Não é verdade, isto não é verdade, sempre foi mau como é. Por isso, se pusermos estas mulheres neste tipo de ambiente, o que é que se espera? O que é que elas fazem? Mostram todas este tipo de inveja, este tipo de ambição egoísta? Toda a gente quer o prémio. E então o que é que se obtém? Desordem e toda a má obra. É isso. Por isso, quando olhamos para isso, dizemos, que horror. Este mundo está mesmo terrível. Os políticos não têm valores. Ou estas mulheres neste reality show, esta gente não tem valor nenhum. É nojento, eu não quero ver isto. Mas já perceberam de quem é que Tiago está a falar nesta carta? O que é que ele disse? Quem de entre vós. Perceberam a implicação no versículo 13? De entre vós, meus irmãos. De entre vós, minhas irmãs. Ele está a dizer-nos que esta desordem e estas más obras, tudo isto acontece entre irmãos e irmãs, na própria igreja. E este pensamento tem de ser arrepiante. Já viram isto acontecer? Já viram essa pessoa na igreja que precisa de se elevar acima dos outros e por isso fazem alianças com pessoas que acham que são importantes e colocam-se em si mesmas em áreas de ministério que lhes parecem ser mais importantes do que outras, ou dizem isto ou aquilo a uma determinada pessoa para virá-las contra a outra pessoa, para que façam com que eles entrem em conflito e que elas fiquem mais bem vistas. E por isso estão sempre envolvidas nestas discussões, nestas lutas pelo poder. E qual é o resultado? Desordem e toda a má obra. Mas é ainda pior. Porque isto é dentro da igreja, naquele lugar onde só deveria haver provas de uma vida admirável, aquela vida de que Tiago falava. A noiva de Cristo tem de demonstrar esta vida admirável. Quando a sabedoria do mundo entra e nós começamos a operar na igreja do mesmo modo que as pessoas operam lá fora, em vez de fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus, a coisa torna-se numa desordem e há todo o tipo de más obras. Por isso nós temos de vigiar. É isto que Tiago diz. Temos de vigiar, porque isto acontece dentro da igreja. E aquilo que ele nos mostra é que a sabedoria que vem do mundo planta uma colheita de desordem e de instabilidade no solo da inveja e da ambição egoísta. Por isso a inveja e a ambição egoísta são o solo fértil em que as sementes da desordem e toda a má obra são semeadas. E eventualmente haverá uma colheita. É isso que Tiago está a dizer. Por isso ele estabelece este contraste para nós e agora vai falar-nos da boa sabedoria a partir do versículo 17. Mas, é uma boa palavra, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Por isso ele está a estabelecer um contraste entre a sabedoria do mundo, que semeia o distúrbio e a perturbação, e a sabedoria que vem de Deus, que semeia a justiça e a ordem, a moderação. E tudo isto num solo daqueles que exercitam a paz. Há maneiras diferentes de olharmos para isto. Ele fala da sabedoria que do alto vem e diz que ela é pura, portanto tem uma boa motivação, não é da ambição egoísta ou inveja, é motivada pela glória de Deus e o bem dos outros. A glória de Deus e o bem dos outros. Em segundo lugar, ela é pacífica. Já vamos falar disto daqui a pouco. Mas ele dá-nos uma lista de descrições aqui e esta, pacífica, é aquela que ele vai revisitar quando terminar esta lista. Então, diz também que é moderada. A sabedoria que vem do alto é moderada, ou seja, não é dura.
ou seja, não é ríspida. Muitas vezes nós temos uma palavra sábia para dar aos outros. Na semana passada eu já falei disto, não é? Quando nós pensamos que estamos a ensinar, temos que entender que não basta falar a verdade e toda a gente vai aceitá-la e fica tudo bem. Nós temos de amar as pessoas a quem damos essa verdade, senão nós vamos tornar-nos muito ríspidos. Mas Tiago diz que esta sabedoria é moderada. Há outras traduções que dizem tem consideração. É uma sabedoria que é lenta a falar e rápida a ouvir e lenta a irar-se. E depois ele diz que ela é também tratável, aberta à razão, a outra tradução. Ou seja, a sabedoria que vem do alto abre-se à discussão. Não se sente ameaçada pela discussão. Não só não se sente ameaçada, nem questionada nas suas ideias, mas sente-se até confortável quando tem de admitir que está errada. Estas pessoas podem admitir, sentem-se perfeitamente bem com a ideia de admitirem que erraram, podem ser abordadas com a correção e não reagem de um modo zangado. Estão abertas a essa correção e à admissão do erro. Diz também que a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia, ou seja, quer dizer que não olha para as ofensas. É rápida a não olhar para as ofensas. E diz também que tem bons frutos. Nós conhecemos estes frutos. Estão lá em Gálatas 5:22. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. É esta a aparência da sabedoria que vem do alto, estes frutos que chegam à maturidade. E ele diz também que esta sabedoria não tem parcialidade. Nós já falámos muito tempo a falar sobre isto e Tiago só nos está a lembrar dessa verdade. Depois ele diz que não tem hipocrisia. É genuína, é autêntica, não tem nenhuma vontade de mostrar aquilo que não é. Não precisa de grande alarde para se tornar evidente, para mostrar como é bela. É imparcial e sem hipocrisia. E depois diz ainda, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Por isso, ele fez com que a palavra paz entrasse neste discurso o mais possível, pelo menos nestes versículos finais desta secção. A sabedoria que vem do alto semeia-se num solo que exercita a paz, ou que vem da paz. E lembram-se no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Reparam no que é que Jesus e Tiago não dizem? Nós ouvimos isto de acordo com a nossa própria mentalidade e esquecemos da palavra como ela de facto foi emprega originalmente. Ela não diz que estes bem-aventurados são pacificadores. Ele não diz que os pacificadores vão colher o fruto da justiça. Ele diz aqueles que exercitam a paz ou que fazem as pazes. E nós somos chamados a estabelecer esta paz entre Deus e o homem, entre a verdade da salvação e o homem, tanto quanto nós consigamos reconciliar as pessoas umas com as outras. E ser pacificador é muito diferente do que ser fazedor de paz. Sabem o que é um pacificador, não é? É alguém que não quer que exista conflito, evitam o conflito o mais possível, estão interessados numa resolução a curto prazo para um problema contínuo. Por exemplo, com os meus filhos, isto é um bom exemplo, não sei se os meus filhos vão ouvir isto, estou prestes a falar de vocês. Então, os meus filhos são 4, 2 rapazes e 2 raparigas. E as 2 raparigas estão num quarto, os rapazes estão no outro. E quando há conflitos entre estes que estão no mesmo quarto, aquilo que é normal nós fazermos, qualquer um de nós, é dizer, ok, tenho de separar estes dois, tenho que os separar, senão não vai haver paz aqui. Mas veem como isso é ser pacificador em vez de ser fazedor de paz? Veem como dizer a um vai para ali e outro vai para o outro canto? Isso não é fazer as pazes, isso é só evitar o conflito, evitar a fricção, é só uma maneira de arranjarmos uma espécie de uma paz podre. Mas será que isto resolve o conflito de facto? Aquilo que nós percebemos enquanto pais é que
apesar de ser muito mais difícil, exigir muito mais tempo e muito mais esforço da nossa parte enquanto pais, de facto o melhor não era separá-los, mas encontrar mais maneiras, mais oportunidades para esses que estavam em conflito passarem tempo juntos. Porque aí estávamos a fazer as pazes, não estávamos só a manter uma qualquer paz. Arranjávamos um modo de eles estarem juntos e de resolverem as suas diferenças de tal maneira que trouxesse honra não só a Deus, mas também um ao outro. Por isso é diferente ser pacificador e ser fazedor de paz. O pacificador tem a vista curta, só quer sobreviver àquele momento. Aquele que faz a paz quer fazê-la a longo prazo. Ser pacificador é uma coisa meio passiva. Basicamente a pessoa diz, eu vou esperar que isto passe, não é? Vou esperar que a tempestade passe. E vou fazer o que for preciso para que isto não exploda na minha cara. Mas aquele que faz a paz não é passivo. Ele procura maneiras ativas de restaurar os relacionamentos. Os pacificadores evitam o conflito. Os que fazem a paz resolvem o conflito. Os pacificadores, vamos ser honestos, é a lei do menor esforço. Fazer as pazes, aí já exige muito mais esforço. É o caminho do discipulado. Ser pacificador, de certo modo, serve os nossos próprios intentos. Porque facilita-me a vida a mim, mas fazer as pazes foca-se nos outros e foca-se em Deus. Por isso, percebem isto? É como quando toda a gente está louca, sei lá, onde somos jovens mães e enfiamos, mas é com o DVD na televisão e fazemos com que as crianças se calem, se acalmem, estejam ali sedadas a ver aquele filme. Mas nós sabemos muito bem que isto não ajudou em nada as nossas crianças. Isto ajudou-nos a nós, impediu que nós fizéssemos uma loucura qualquer contra aqueles miúdos. Eu não estou a dizer que nunca há uma ocasião em que nós possamos pôr um DVD e voltar à paz e está tudo bem. Eu não estou a dizer que nunca há momento para isto acontecer. Mas o que eu estou a dizer é que se isto caracteriza o nosso relacionamento com os nossos filhos, se é assim que nós normalmente procedemos, talvez, por exemplo, num outro tipo de relacionamento com os nossos pais ou alguém com quem tenhamos um conflito daqueles subjacentes, talvez haja um tópico sobre o qual não convém falar em família. E mesmo quando existe uma oportunidade maravilhosa, perfeita, qual é a nossa reação? Não quero falar disto, nem quero pensar nisto, vamos falar sobre outra coisa qualquer. Vamos falar sobre a minha prima, ou vamos falar sobre as férias, qualquer coisa que não espolete o conflito. Ou talvez seja com o teu marido. Há qualquer coisa que te deixa louca e em vez de falares com ele, de o sentares e teres uma conversa, o que é que tu fazes? Não, deixa estar, é assim que ele é, paciência. Mas tu não te esqueceste do que se estava a passar? Não houve paz nenhuma? Não conseguiste nada com este afastamento? O que é que tu fizeste? Afastaste para um lado e largaste a tua âncora nesta amargura e nesta ambição egoísta e decidiste para ti mesma que ias lançar aquela âncora e ias deixar de ficar ali. Ser pacificador não resolve nada, só dá porto a todas aquelas coisas nas quais tu não devias estar ancorada. Se nós formos fazedores da paz, nós continuamos a navegar, nós não largamos a âncora. Porquê é que é importante para nós percebermos esta distinção? Porque Jesus não era um pacificador. Se Jesus tivesse sido um pacificador, não teria havido uma crucificação. Jesus escolheu a coisa melhor. Ele foi o melhor de todos os fazedores de paz. Não importa quão difícil era, não importa aquilo que era exigido, ele tornou-se no melhor fazedor de paz. E é este o nosso exemplo. É este o nosso exemplo, naquela mansidão da sabedoria que ele demonstrou. Porque o que é a mansidão? Viram no estudo desta semana, o Senhor Jesus descreve-se a si mesmo como manso e humilde de coração. Mas o que nós percebemos sobre a mansidão? Que é essa força que está controlada, está debaixo de controle. É esta imagem como de um cavalo. Quem conhece bem cavalos, quem já andou a cavalo, sabe que é um animal que é intimidante, não é? É possante, é poderoso.
mete medo. Nós sabemos quando estamos montadas em cima daquele cavalo que tudo pode acontecer. O bicho pode assustar-se com alguma coisa e eu morro. É esse o cenário, não é? Aquilo que é difícil para nós percebermos quando não conhecemos bem os cavalos, e Tiago também fala sobre o freio na boca dos cavalos, sabemos que podemos guiá-los por onde quer que nós queiramos, certo? Agora, o cavalo ficou com menos força por causa de lhe pôres um freio? Não, mas essa força agora está debaixo do teu controle. E é isso que é a mansidão. A mansidão é a forma como Jesus se descreve a si mesmo. Ele é essa força debaixo de controle. Ele submete a sua vontade à vontade do Pai. Por isso, quando ele vai àquele jardim, ele sabe que a crucificação está iminente. O que é que ele diz? Ele diz, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu não quero fazer isto. Na minha humanidade, eu olho para isto com grande angústia e eu peço que haja outra maneira. Mas ele depois diz, não a minha vontade, mas a tua. E acham que ele perdeu força com isso? De todo. Só que toda a sua força estava debaixo de controle, submetendo-se à vontade do Pai. Isto é uma característica que nós vemos da sabedoria que vem de Deus. É mansa, submete-se à vontade do Pai. O que nos leva até à próxima secção do capítulo 4. Aliás, à secção do capítulo 4, que diz assim, uma pergunta muito importante que Tiago pergunta a estes ouvintes. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Entre vós, mais uma vez, vejam, para quem é que ele está a falar? Para os crentes. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Vocês, o corpo de Cristo, meus irmãos e irmãs, o que é que causa estas guerras? E qual é a resposta das pessoas? Se eu dissesse, por exemplo, parece que há aqui grandes problemas entre vocês. Se eu perguntar aos meus filhos, nesses momentos de fricção, há aqui muita confusão. És capaz de me explicar porque é que há tanta discussão entre vocês? O que é que acham que seria a resposta provável da minha filha? Ela, a outra irmã, é que está a causar os problemas, não é? Isto é universal. Nós apontamos sempre para o outro, dizemos sempre que é o outro que está a causar problemas. Ou se houver algum problema na escola, é sempre alguma coisa externa que está a causar o problema. Mas o que é que causa as pelejas e as guerras entre vós? Normalmente, a nossa resposta é os outros, são os outros. Ou as circunstâncias difíceis. Vamos pensar nisto, porque este grupo, para quem ele estava a falar, eram novos crentes, são relativamente imaturos na fé ainda, e em que circunstância é que eles estão? Estão em circunstâncias difíceis, não é? Foi isso que nós vimos, estão a passar por grandes dificuldades em termos financeiros, em termos de estabilidade. Tudo o que era familiar agora não é familiar e sentem um grande medo e grande ansiedade. É por isso que ele está a tentar confortá-los, dizer-lhes, calma, contem isso tudo como sendo bom, como sendo positivo, como sendo fonte de alegria. Ele está a tentar confortá-los, está a dizer-lhes que eles vão amadurecer por causa disto. Mas o que é que nós fazemos quando o nosso mundo começa a desabar à nossa volta? Será que nos tornamos em gente mansa, dócil, em fazedores de paz? É nisso que nós nos tornamos? Não, passamo-nos. Ficamos doidas, ficamos irritáveis. Sabem qual é a causa principal de discussão entre os casais? Sabem qual é? É o dinheiro. Nós ficamos muito mal dispostos quando temos problemas financeiros. Nós ficamos muito mal dispostas quando as coisas correm mal na nossa vida. A nossa paciência desaparece pela janela fora. Por isso, ele está a apelar a estes crentes, sabendo perfeitamente quais são os problemas que eles estão a passar. E ele está a fazer uma pergunta quase retórica, não é? Ele sabe muito bem qual é a resposta, mas vai dar-vos uma resposta mais fiel. Vai dizer... Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Ou seja, ele liga estes problemas às paixões, aos desejos. É disto que Tiago está a falar. São coisas que nos afastam, ou melhor, que nos aproximam do pecado. Por isso ele diz, o que é que causa estes problemas? São estas paixões conflituosas. No versículo 2 diz, desejam, mas não possuem. Matam. Ele vai usar hipérboles aqui. Eu não acredito que esta gente estivesse a matar-se, de facto, literalmente uns aos outros. Mas o que ele está a dizer é que quando estes conflitos acontecem, esta é a linguagem, não é? Nós matamos numa guerra. Ele diz, matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos.
Daí vêm as vossas guerras e lutas, desta inveja amarga e desta ambição egoísta. O que é que ele está a dizer? Ele diz, não têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nas vossas paixões, nos vossos desejos. Por isso notem o que é que ele está a fazer aqui. Ele diz que o que causa estes conflitos são as vossas paixões. Por isso diz, as vossas paixões são o que começa todo este problema, estas pelejas, estas lutas. E qual é o resultado final? O que é que nós esperamos que possa acontecer? Nós achamos que aquilo que começa por ter uma origem nas nossas paixões também vai satisfazer as nossas paixões. Por isso isto começa nas paixões da carne e acaba nas paixões da carne. Tudo isto está ligado às nossas concupiscências. E é por isso que nós não temos aquilo que queremos. Ele diz, não têm porque não pedem. O que é que ele quer dizer com isto? Se pedem e não recebem. Será que ele está a dizer, vocês querem aquilo que não deviam ter? Mas como não me pediram, também não vos dei? Não é isto que ele está a dizer. Não pode ser. O que é que ele está a dizer? Que há coisas boas pelas quais devias pedir. Qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Sabedoria, certo? E ele diz, não a tens porque não pediste por ela. E o que é que isso demonstra acerca da sua crença? Que eles contavam consigo mesmos. Não pensavam que precisavam das coisas que Deus tinha para dar. E depois avança para um segundo problema. Vocês pedem e não recebem. E é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. Por isso ele diz, vocês não estão a pedir as coisas que deviam estar a pedir. E por isso não têm o que deviam ter. Sabem que mais? Vocês pedem por coisas que nem sequer precisam delas. Vocês pedem com os motivos errados. Mesmo quando pedem a coisa boa, pedem pelo motivo errado. Porque muitas vezes tu pedes sabedoria para pareceres melhor do que a pessoa que está ao teu lado. Por isso ele diz, pedem mal para gastar nos vossos prazeres. Contas contigo mesmo e só procuras o teu próprio bem. A partir de agora, isto vai ser sempre a subir, por isso preparem-se. Diz ele assim, gente infiel, não sabem que há amizade para com o mundo, é inimizade para com Deus. Outras versões dizem, a amizade com o mundo é ódio para com Deus. Isto está completamente oposto a uma ideia à outra. Gente infiel também tem sido traduzida noutros locais como gente adúltera. Gente adúltera. Por que é que Tiago iria usar este termo em específico, adúltero? Se vocês estão familiarizados com o Antigo Testamento, sabem que a nação de Israel é apresentada como sendo a noiva de Deus, assim como a igreja agora é a noiva de Cristo. E, no entanto, uma vez após outra, os profetas referem-se a Israel como sendo adúltera. Volta uma vez após outra, deliberadamente ao seu pecado. Lembram-se, em Êxodo, por exemplo, quanto tempo é que demorou para o seu comportamento adúltero começar? Assim que as sandálias pisaram a areia do deserto, começaram logo a dizer, não era melhor no Egito, onde nós estávamos? Eu quero voltar para o Egito, para o meu amante. Uma vez após outra, eles queriam ir e voltar para onde vieram e voltar ao seu pecado. E Tiago está a dizer, não sejam como esta gente. Não amem o Egito. Amem aquilo que está à vossa frente. Amem a alegria que está posta diante de vós. Não tenham amizade para com o mundo. Tenham amizade para com Deus. A amizade para com o mundo é ódio para com Deus. Mas nós não acreditamos nisto, pois não. Nós temos uma mente dobre, como o outro, não é? Nós achamos que podemos ter a sabedoria do mundo e ter a sabedoria de Deus. Dizemos que a gente vai conseguir com que as duas coisas estejam de mão dada. Mas não é possível fazer com que isto funcione. Não há maneira nenhuma disto funcionar. Como Jesus disse, não podemos servir a dois mestres. É impossível. Em Romanos 6,16 diz, ou vais ser um escravo do pecado, ou vais ser um escravo da justiça. Mas nós dizemos, eu só quero um bocadinho de cada uma. Eu só quero um bocadinho de cada uma. Por isso, se eu vos perguntasse,
vocês são amigas do mundo ou amigas de Deus? Provavelmente diriam, eu sou amiga de Deus, não é? Mas depois se eu dissesse, tudo bem, então mostra-me lá o teu extrato bancário e deixa-me olhar para isso. O que é que o vosso extrato bancário iria revelar sobre as vossas amizades? Se eu dissesse, tudo bem, o vosso extrato bancário não está assim tão mau, mostrem-me o vosso calendário, a vossa agenda. Como é que o modo como tu passas o teu tempo demonstra a tua amizade? Com quem é que é feita essa amizade? Com o mundo ou com Deus, de acordo com a tua agenda? Por isso, os meus filhos, por exemplo, sabem muito bem que há pessoas que vivem muito melhor do que nós. Sabem muito bem disso. Eles já perceberam que as pessoas que vivem na nossa rua vivem de um determinado modo e têm acesso a coisas que nós não temos. E eles já nos disseram, nós já percebemos que nós ganhamos tanto como o resto das pessoas desta rua, mas porquê é que eles fazem coisas e têm coisas que nós não temos? Onde é que vocês gastam o dinheiro, afinal? Nas outras casas as pessoas gastam dinheiro em determinadas coisas. Mas aqui, o que é que nós estamos a fazer? Isto não é com maldade que eles perguntam isto. Nem sequer, não creio que seja por ambição ou inveja. Mas é natural que eles se perguntem. É mera curiosidade. E nós já admitimos, sim, nós temos o mesmo rendimento que estas pessoas, mas escolhemos não fazer as mesmas coisas que eles fazem. E eu espero que o nosso extrato bancário mostre que nós tentamos viver não como se fôssemos cidadãos deste mundo, mas como se fôssemos cidadãos do céu. Que nós não estamos a armazenar os nossos tesouros aqui, estamos a armazenar os nossos tesouros no céu. E por isso eu digo aos meus filhos, eu lamento se não há aqui um carro mais bonito, mais novo à nossa porta. Aliás, não, por acaso até não lamento nada que não haja esse carro bonito e novo, porque eu sou uma fazedora de paz, não sou uma pacificadora. É muito mais difícil, mas vale a pena. Por isso, quais são os modos, de que modo é que a tua família pode olhar para a tua agenda e dizer, nós não somos como as outras pessoas. Que tempo é que tu separas enquanto família ou em casal? Como é que o teu calendário reflete o sítio em que está guardado o teu tesouro? És amiga do mundo ou és amiga de Deus? A partir da minha experiência pessoal, eu posso dizer-vos que eu tenho uma amiga que não vive na mesma cidade do que eu e de cada vez que ela vem eu fico entusiasmadíssima, cheia de vontade de estar com ela e mal posso esperar por estarmos juntas e conversarmos e passarmos tempo juntas. De falar tudo, de abrir o coração. Eu aprecio muito este tempo em que ela está de visita, vai ser um deleite, vai ser uma dádiva para mim, porque ela é minha amiga e eu aprecio-a, dou-lhe valor. Tu sentes-te assim em relação ao Senhor? Tu apercebes-te do privilégio que é ser chamada amiga de Deus? Faz com que tu olhes para a tua agenda de um modo diferente, olhes para o teu extrato bancário de um modo diferente? O que é que tu amas? Amas as coisas desta terra? São essas coisas que te deixam animada? Nós somos chamadas a ser amigas de Deus. Não podemos fazer as duas coisas, estar nos dois lugares. Não quer dizer que não aprecies aquelas dádivas que Deus te dá. Não quer dizer que nunca vás numa viagem especial, gastes dinheiro numa ou noutra situação especial, mas isso não te caracteriza. Há coisas que tu tens que saber apreciar sem que elas te controlem. Por isso, a amizade com o mundo e a amizade com Deus não é possível. Nós achamos que conseguimos as duas coisas, mas não pode ser. Vejam o versículo 6 do capítulo 4. Aliás, ainda no 5, não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame a Ele somente. Há várias maneiras de olharmos para este versículo. No estudo desta semana, nós falamos nisto. Não se refere a nenhuma parte específica da Escritura. Parece ser uma compilação de uma ideia maior que existe na Escritura. Ele diz que este Espírito que foi posto em ti, ele é ciumento. Este Espírito que está em ti, como é que tu pensas que podes ser um templo para este Espírito e ter desejos que estão em linha com a palavra de Deus e ainda assim manteres uma amizade com o mundo? Por isso, o nosso problema não é tanto que nós sejamos amigos do mundo. É que o mundo é uma espécie de amigo-inimigo, esta relação de amor-ódio.
Tipo, há gente que nós adoramos e há gente que nós detestamos. Ou seja, pessoas que nós admiramos, por exemplo, alguém de quem nós até temos uma certa inveja, gostamos tanto dela que até temos inveja. Quando as coisas correm bem a esta pessoa, nós dizemos, uau, que boa! E na nossa cabeça só pensamos, como é que eu te posso fazer mal? Ou quando as coisas correm mal para essa pessoa, nós dizemos, que pena, lamento imenso. E uma parte de ti só pensa, bem feita, estavas mesmo a pedi-las. Será que já foste assim? Será que tens um amigo destes? Este é o nosso problema com o mundo, é que nós sabemos o suficiente para odiarmos uma boa parte do mundo, mas depois há outras partes que nós amamos. E nós pensamos que conseguimos conciliar estes dois lados, mas se nós temos este tipo de amigos, sabemos que nunca acaba bem. Qualquer coisa sempre que vai acabar por erudir este relacionamento. Vai ser mau. Vai ser mau. E nós pensamos que conseguimos fazer este tipo de coisa com o mundo, ter esta relação de amor-ódio. Mas o que o Tiago diz é que tu tens o Espírito Santo dentro de ti e ele é ciumento. Ele quer que tu dês glória a quem é devida glória. Isso é a ele. No versículo 6 diz, mas ele nos mostra cada vez mais graça. Obrigada, Senhor, porque estava mesmo a precisar de ouvir isto. Eu amo o mundo e eu amo as coisas do mundo e eu quero amizade com o mundo. Mas isto diz, ele nos mostra cada vez mais graça, apesar do nosso orgulho rebelde. E ele diz ainda, por isso diz ainda a Sagrada Escritura, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Isto são boas notícias para nós. Ele acabou de dizer-nos o que é que nós precisamos para ser bons recipientes da graça. Precisamos de humildade, precisamos de mansidão. E ele diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, resiste aos orgulhosos. Porquê? Não percam isto que eu vou dizer. Deus não resiste aos orgulhosos porque ele anda por aí à procura de gente com quem contender. Ele resiste aos orgulhosos porque os orgulhosos lhe resistem a ele. A pessoa que é orgulhosa, essa pessoa tentou elevar-se a si mesma, não só acima dos outros, mas tentou tornar-se Deus. E por isso é claro que Deus resiste a estas pessoas, se opõe a elas, porque Ele quer a glória para Ele. O Senhor resiste aos orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. Agora o Tiago vai dizer-nos como é que a graça pode ser uma parte da nossa vida, como é que a humildade pode ser alcançada. E ele diz assim, começa com esta palavra que nós adoramos odiar. Portanto, sejam submissos a Deus. Submissos a Deus. O que é que quer dizer? É um reconhecimento de que a sua vontade é melhor do que a nossa vontade. A sua vontade é melhor do que a nossa. Aquilo que Ele quer de nós é bom e é certo. Por isso, nós submetemos-nos à autoridade de outrem. Nós sabemos que somos chamados a submeter-nos a várias pessoas, organizações, nas nossas vidas. E isso é uma coisa que nos arrepia, porque nós gostamos de ser autodeterminados. Ou é à minha maneira, ou não é de maneira nenhuma. Por isso isto incomoda-nos quando a Escritura nos diz tens de ser submissa. Tens de ser submissa a esta pessoa, porque ela foi colocada acima de ti. Não gostamos nada disto, porque sabemos que esta pessoa, esta autoridade, tem tantos problemas como nós. Tem tantos defeitos como nós. Como é que eu me posso confiar a esta pessoa? Mas, em última análise, a submissão à autoridade é algo que é ordenado por Deus. E não é porque nós confiamos nesta autoridade ou nesta pessoa. É porque nós confiamos em Deus. É a submissão a Ele. E por isso ele aqui diz, sejam submissos a Deus. E agora vai dividir isto em vários passos. Resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Pensem nisto. Resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. O que é que Tiago não disse? Ele não disse, deem um golpe de cara até ao diabo, ele vai fugir de vós. Ele não disse, deem um murro no diabo e ele fugirá de vós. Não. Ele disse, resistam. Resistam. Será que pode haver um termo mais passivo que ele podia ter empregado? O diabo vai fugir de nós se nós opusermos a mínima resistência, uma quantidade suficiente de resistência. Sabem porquê? Porque há muita gente com quem o diabo se pode meter que não lhe vão resistir, não lhe vai resistir de todo. Mas resistam-lhe. Não têm de ser nenhum ninja espiritual. Isso, quebrem esse padrão de eu quero, eu desejo, eu tomo. Guardem as vossas mentes. Há tantos passos que nós podemos dar que podem fazer com que o diabo fuja de nós. Então o primeiro passo é submeter-nos a Deus. Depois vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Vamos falar sobre isto.
vão ao encontro de Deus, Ele vai ao vosso encontro. Isto quer dizer que quando nós vamos ao seu encontro, Deus diz, ok, vejo que estás a fazer um esforço, por isso faço meio caminho na tua direção. Não, não é assim. Ele nunca está longe. Isso vocês percebem, não é? Ele está em todo o lado, está completamente presente em todos os sítios. Mas quando é que nós reconhecemos que isto é verdade? Quando nós começamos a tentar ativamente colocar-nos espiritualmente próximas dele, nós tornamos conscientes que ele já esteve lá neste sítio em que nós estamos o tempo todo. Aproxima-te de Deus, ele aproxima-se de ti. Esta proximidade de Deus é sempre para o crente, tanto a nossa maior certeza como a nossa maior fonte de cuidado, não é? Nós sentimos grande segurança quando sabemos que Deus está perto, mas também temos de ter muito cuidado, sabendo que Deus está por perto, Ele está a ver, Ele sabe. Tu não podes ser acusado erradamente por Deus. E também tens de saber que tudo aquilo que tu fazes é conhecido de Deus. Por isso, é uma coisa, de todas as maneiras, é uma boa coisa, mas também é algo que te deve fazer ter muito cuidado. É um conforto e um cuidado, sabendo que Ele está em todo o lado, sempre presente, e isso ajuda-nos a ser submissas a Ele. Não acham? E Ele depois diz ainda, os que são pecadores corrijam-se dos seus erros. Corrigir-se, purificar-se, purifiquem as vossas intenções. Este purificar das mãos, lembram-se no Antigo Testamento que os sacerdotes tinham de fazer estas limpezas rituais de purificação. Muitas vezes tinham que o fazer antes dos sacrifícios. Tinham que o fazer sempre, aliás. E por isso nós percebemos que isto são as mudanças que têm que acontecer. Há determinadas ações. E como é que nós podemos perceber isto? Diz, reconheçam o vosso mal, arrependem-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. O que é que ele está a dizer? Parem de rir, não tem graça? Não. Ele está a falar do tipo de riso que se ri do pecado na minha vida e diz, não faz mal, isso também não é assim tão mau. Eu posso ter alegria, ter piada e dizer, não, isto não me vai fazer mal nenhum. Ele está a dizer, não sejam assim. Quando ele fala aqui no choro, arrependam-se e chorem, o que é que isto faz lembrar? As bem-aventuranças. Quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram perante o pecado nas suas vidas, aqueles que sucumbem à sua angústia. Sabem porquê que isto é importante? Porque demasiadas vezes nós vemos e reconhecemos o nosso pecado e não choramos por causa dele. Um comentador diz, milhares admitem que são pecadores que nunca choraram o seu pecado, que veem o seu pecado e dizem, sim, eu sei que isto é um problema, mas não me deixa muito angustiado. Por isso, quando eu me submito ao Senhor, o que o Tiago está a dizer é, deixem que esse reconhecimento do vosso pecado vos quebre, vos esmague, vos deixem lutados, vos encha de tristeza. Sabem porquê? Porque vocês nunca se vão afastar de um pecado que não vos incomode. Nunca vão afastar-se de um pecado que não odeiem. Nunca se vão afastar do amor ao mundo até odiarem o mundo. Nós temos de fazer luto, ter tristeza, de chorar. No versículo 10 diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Isto é uma promessa na qual nós podemos contar. Nós sabemos que o Senhor, de facto, nos exalta a seu tempo, depois de termos sido humilhadas por Ele. Ele dá-nos um novo coração, dá-vos novos desejos, ajuda-nos a conformarmos à imagem do seu Filho. Este Filho a quem Ele humilhou para depois exaltar. Lembram-se em Filipenses 2, o que é que diz? Diz que Jesus humilhou-se a si mesmo de boa vontade ao ponto de se tornar servo, até ao ponto da morte de cruz. E depois diz que Deus fez o quê? Na sequência diz que o exaltou. Não diz só que o exaltou, diz que o exaltou para onde? Exaltou para o lugar mais alto. Por isso, Jesus Cristo humilha-se a si mesmo para o lugar mais baixo e por isso é exaltado ao lugar mais alto. E quando o Tiago nos diz isto, será que ele nos vai exaltar ao lugar mais alto?
É isto que Tiago está a prometer? Não, porque nós não nos humilhamos ao lugar mais baixo. Quando nós nos entristecemos, deve ser por causa do nosso pecado, por causa do nosso pecado. E o Senhor Jesus não teve pecado. Ele tornou-se pecado por nós. Nós não podemos ir ao lugar mais baixo porque o Senhor Jesus foi a esse lugar por nós, como filho sem pecado de Deus. Por isso, a Ele é que é reservado esse lugar mais alto. Mas o Senhor é fiel para fazer por nós aquilo que já fez por Cristo. Porquê? Por causa daquilo que Cristo fez. Portanto, quando nós nos humilhamos a nós e quando dizemos como Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua, quando nos humilhamos, aí Ele exalta-nos. Ele chama-nos amigos. Ele chama-nos seus filhos. Que bela dádiva! Por isso, a fé genuína exercita a sabedoria divina. A fé genuína odeia o mundo. Por isso a minha pergunta para vocês esta semana é esta. Como é que tu podes escolher a sabedoria divina em vez da sabedoria do mundo? De onde é que tu precisas de retirar a âncora? Esse porto que tu escolheste de amarga inveja e de ambição egoísta? Como é que nós podemos exercitar a sabedoria divina? De facto, como é que isso te pode fazer uma fazedora de paz? E no passado, se calhar, foste uma pacificadora. Mas é chamada a ser fazedora de paz. Há um relacionamento para que tu és chamada. O que é que tu podes fazer esta semana acerca disto? E a segunda coisa é como é que podemos aprender a odiar o mundo? Como é que podemos aprender a odiar a tua parte de pecado no mundo? Que pecado está aí, que tu estás consciente, mas com o qual não te entristeceste, nem fizeste luto. Pede ao Senhor que tu possas ver o que é, para que tu possas odiá-lo e afastar-te dele, porque esse é o primeiro passo para seres conformada à sua imagem, para seres exaltada como sua filha. Vamos orar? Pai do céu, nós agradecemos pelas palavras fiéis de Tiago. Senhor, eu confesso-te que eu tenho pecado na minha vida, que eu não odeio ainda. E eu oro, Senhor, para que tu possas continuar a ensinar-me esta pena, esta angústia do meu pecado. Eu peço, Senhor, para que tu me mostres a mim, que nos mostres a nós, esses lugares em que temos ficado satisfeitas em ser pacificadoras em vez de fazedoras de paz, e que tu possas reconciliar todas as coisas para ti, através de Cristo Jesus, Senhor, e que nós possamos também reconciliar-nos umas com as outras e reconciliar os outros contigo. Senhor, nós não queremos ser daqueles que são dúplices na nossa aliança, querendo a aliança com o mundo e a aliança com Deus. Nós não queremos acreditar que podemos ter equilíbrio nesta amizade com o mundo e na amizade contigo. Dá-nos uma mente única, dá-nos uma visão única, fixando os nossos olhos em ti. E pedimos-te estas coisas no nome de Jesus. Amém.